Shalom, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe as obras das suas mãos. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus sobre sua vida. A palavra de Deus diz no livro de Salmo 1, 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita na sua lei de dia e de noite, e será comparada a uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cuja sua folha não cai, no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto faz prosperará. Esse texto é um texto maravilhoso, é um dos salmos que eu amo ler, porque ele nos dá uma direção de como ter uma vida abençoada, próspera, estável, né? E o grande propósito desse salmo é nos levar a entender que nós precisamos fugir das más conversações. Esse é o versículo 2, 3, mas ele fala no versículo 1 que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Desde quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre propósitos, sobre conquistas, sobre avanços, sobre a nossa capacidade de crescimento, os grandes estudiosos falam que nós somos resultado das 5 pessoas que nos cercam, daquilo que nós ouvimos, né? Daquilo que nós estamos ali sempre sendo alimentados. E de fato é. Então, quando você permite que a palavra de Deus seja quem vai direcionar a sua vida, o fruto disso é prosperidade maravilhosa, é uma prosperidade extraordinária. Então, nesse estudo, nessa mensagem reflexiva dessa manhã, eu quero fazer algumas considerações e eu quero deixar para você alguns entendimentos. Primeira coisa, aquilo que você ouve determina aquilo que você pensa, e aquilo que você pensa determina aquilo que você faz. Porque isso que nós precisamos entender, que o que nós ouvimos gera um pensamento, e o pensamento gera atitude, né? Então, todas as nossas atitudes, elas são 80%, 90% delas geradas pelos nossos pensamentos. Então, eu pensei, aquilo ocupa tanto a minha mente que eu faço, né? Então, nós precisamos ter cuidado com a influência daquilo que nós ouvimos. O primeiro texto, ele fala, a primeira parte, versículo 1, ele diz assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, né? Então, uma coisa que nós precisamos entender é escolher bem aquilo que nós estamos ouvindo. Saber escolher as palavras que vão entrar pelos nossos ouvidos. Selecionar as palavras que nós vamos entrar. O apóstolo Paulo, ele também fala isso. Ele diz: ouça de tudo, retém apenas o que é bom. Nós não podemos impedir das pessoas falarem o que quiserem, mas nós podemos selecionar o que nós vamos permitir entrar na nossa mente. Porque você pode olhar uma pessoa que vive num ambiente onde ele só ouve coisas que não agradam a Deus, ele começa a pensar aquilo, ele começa a projetar naquilo, e as atitudes dele vão mudando também. Então também o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, porque aquilo que você ouve determina o que você pensa, e aquilo que você pensa determina o que você faz. Então nós precisamos entender, decida ouvir as coisas de Deus, decida caminhar na palavra de Deus. Por isso que o salmista continua dizendo, antes o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Reserve tempo da sua vida para ser alimentado pela palavra de Deus, para ser influenciado pela palavra de Deus. Enquanto o mundo nos ensina coisas que não agradam a Deus, o mundo desvirtua a palavra de Deus, o mundo quer inverter as coisas, a palavra de Deus nos dá a direção correta. A outra coisa que eu quero que você aprenda, e isso é muito interessante, é que a palavra de Deus, ela tem esse poder de gerar estabilidade, tanto emocional, física, financeira, familiar na nossa vida. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele fala: quem faz isso é comparado a um homem, é comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cuja sua folha não cai, né? Ou seja, e no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo que faz prosperará. Então você vai ver aqui que há uma estabilidade. Não é uma pessoa que o tempo
todo, fica caindo, subindo. Né? O que é interessante, eu observo muito isso. Ele diz assim: a sua folha não cai. Então você vê que há uma estabilidade, uma consolidação, uma solidificação, algo que permanece, né? Você não vai ser volúvel, você não vai estar mudando com as estações, né? Não muda com as estações. Tem gente que todo dia é de um jeito diferente, mas quem medita na palavra do Senhor não muda com as estações. Vai ter dias fáceis, vai ter dias difíceis, vai ter dia que vai ser dureza mais do que o outro, mas vai ter dia bom também. Vai ter inverno, verão, outono, primavera, e cada uma dessas estações, elas virão com ímpeto, elas vão bater na sua vida, bater na sua porta. Mas o salmista diz: a sua folha não cai, cuja sua folha não cai. Por quê? Porque quem anda na palavra de Deus não muda por causa das estações. Ele passa pelas estações permanecendo firme, permanecendo fiel, permanecendo ali na presença de Deus. Pastor, mas tem dia que a gente chora sim, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar na palavra de Deus. Jesus fala sobre isso no livro de Lucas, capítulo 6, 46 e 47 em diante. Ele diz assim, né? Aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado ao homem que plantou essa casa na rocha, que vieram contra ele os ventos, a tempestade, bateram com ímpeto contra ele, e ele permaneceu firme, né? Permanecer firme. E aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que plantou sua casa na areia, que o vento se levantou contra ele, a tempestade bateu contra aquela casa, e grande foi a sua ruína, né? Então nós precisamos compreender, e eu quero que você considere isso na sua vida. O que está entrando na tua mente? O que você está permitindo dominar a sua mente, a sua vida, a sua casa, a sua família? Se você quer uma vida estável, palavra de Deus. Palavra de Deus, a Bíblia é o manual do servo de Deus, a Bíblia é o manual do homem. É o manual do homem, não tem a ver apenas... A Bíblia, ela é o manual do homem, quando nós nos direcionamos à palavra. A palavra nos abre. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra nos abre. Ela revela para nós quem nós somos. Ela revela para nós aquilo que Deus quer para nós. Ela revela para nós aquilo que Cristo fez por nós. E a última consideração que eu quero fazer com você nessa reflexão rápida é que a palavra, ela nos dá a capacidade de prosperar. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e tudo aquilo que o dinheiro jamais compraria. Prosperidade não é acúmulo de riqueza. Prosperidade é estar completo em qualquer situação. Certa vez eu vi alguém falando que algumas pessoas muito ricas comumente tentam se matar e outras que não têm tanta condição vivem felizes. Não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Ter dinheiro não é mal, assim como também não ter dinheiro é bom. Nós precisamos entender que nós precisamos ser prósperos, estar bem em toda situação. Nós precisamos estar bem. E o que a palavra nos proporciona é isso. A palavra nos proporciona estar bem em toda situação. A palavra nos proporciona estar bem com Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele diz isso, e é maravilhoso. Ele diz: eu aprendi a estar bem em todas as situações. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é ser próspero. É estar bem em toda situação. Na tristeza, na angústia, está bem. Na guerra, está bem. Na dificuldade, está bem. Na bonança, estou bem. Alguém próspero não é influenciado nem pela dificuldade, nem pela bonança. O próspero, ele não é influenciado, ele não muda, a estação dele não muda. Como eu falei para você, alguém estável, ele está bem em todas as coisas. Então, eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia e dizer a você que a palavra de Deus tem o poder de mudar os nossos pensamentos e controlar as nossas atitudes, ou determinar boas atitudes. A palavra de Deus tem o poder de gerar uma estabilidade emocional, espiritual, física, financeira, familiar. E a palavra de Deus tem o poder de gerar em nós prosperidade, a capacidade de estar bem em todas as situações. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as obras das suas mãos. Em nome de Jesus, até a próxima, se Deus quiser. Shalom.